Ombro. Ando. Sentar. Ando. Ombro. Ando. Sentar. Ando. Ombro. Ando. Frente. Da direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Esposende, queremos agradecer a presença de todos, começando pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Arquiteto Benjamin Pereira, senhores vereadores presentes, demais autarcas, dirigentes associativos e de instituições, benfeitores, beneméritos, caros consórcios, Senhor Comandante, Corpo de Bombeiros, damos as boas-vindas a todos e estamos aqui para, de uma forma simbólica, registar a história da nossa instituição. Estamos a celebrar os 125 anos, uma data importantíssima para recordar todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o crescimento e para o engrandecimento desta nobre e insigne instituição esposendense. Então, vamos descerrar aqui uma placa evocativa e daqui vamos depois seguir pela ordem por onde passou serviços e instalações desta nobre associação. Por isso, obrigado a todos pela vossa presença. O Sr. Dr. Agostinho, atual Presidente da Assembleia Geral, dirigente durante mais de 30 anos desta instituição, e o Sr. Presidente da Câmara, bandeira da Associação, para que possamos então, de seguida, ouvir uma pequena intervenção do Dr. Agostinho referente ao significado deste local. Obrigado. Atenção. Firme. Ombro. Ando.
Descansar! Que tinha por objetivo tão somente criar um corpo de bombeiros. Tentemos recuar aos tempos a que nos referimos, finais do século XIX. Esta rua, então designada Rua Doutor Castro Monteiro, não teria este aspecto sadio que tem hoje. Seria uma rua lúgubre, onde poucas pessoas se cruzavam. E se as havia, era para se dirigirem à Misericórdia ou à Igreja Matriz, hoje, domingo, para se associarem às celebrações dominicais. Porque a miséria, o desastre, a tragédia, o luto, as perdas eram constantes. E não havia socorro imediato, a não ser aquele que brotava genuinamente da população. Aos incêndios, acorria-se de balde e água, enquanto a sineta da Misericórdia tocava a rebate. Aos naufrágios, espavoridos e assaltados pela vivência do drama, corriam as mulheres em direção ao rio ou ao mar. Aos acidentes, porque os havia, mesmo não havendo o fluxo de trânsito que há hoje, mas havia outro género de acidentes. As pessoas feridas eram transportadas às costas ou numa simples carrela. Era necessário reunir este esforço. Era necessário dar vida a este espírito de auxílio. E era nos bombeiros que se iria residir esta capacidade e esta função. Os homens conscientes, os mais, muitos deles, dos nossos antepassados, mesmo familiares. Vejam se este nome ou estes nomes vos diz alguma coisa. Firmino Clementino Loureiro, Francisco Xavier Viana, João Evangelista, Fernando Evangelista, este pai do falecido segundo comandante João Conde, João Miranda de Magalhães, José Martins Torres, este avô daquele que foi também nosso bombeiro, Nelson Torres, Álvaro Pinheiro e Lourenço da Costa Leitão, sogro e tio do comandante Carlos Martins, José da Silva Vieira, todos o conhecem, ligado às lides tipográficas. Foram homens que pensaram entusiasticamente na criação da Associação Humanitária Esposendense. Em 1890, retomam a ideia e tentam, com efetiva vontade, instalar esta Associação Humanitária. Facto que se venha a concretizar em 1891, numa reunião que se realizou nesta casa de Lourenço da Costa de Leitão, com cerca de 20 acompanhantes, cujo objetivo era, efetivamente, e consta ipsis verbis da ata, instalar provisoriamente a Associação Humanitária de Esposende ou Esposendense, com o fim de promover o lançamento dos projetados estatutos que terão por objetivo criar o Corpo de Bombeiros Voluntários.
e partiram com a ideia fixa de levar em diante este testemunho do povo esposendense que assim queria garantir a segurança dos seus bens, das suas vidas, dos seus haveres, através de uma corporação de bombeiros, que agora se pode ver aqui, com este garbo e com esta lucidez, para a todos nós dar como oferta todo o entusiasmo que estes homens de há 125 anos quiseram transmitir com a sua iniciativa neste dia 6 de janeiro de 1891. A todos aqueles que por aqui passaram. Continuemos, porque esta saga tem outros episódios. Ação. Firme. Ombro. Ando. Esquerda. Firme. Frente. Erce. Direita. Firme. Encontramos-nos no segundo local, um local com um grande simbolismo, como nos vai falar a doutora Ivone dentro de momentos. Aqui eram guardados os apetrechos, os materiais e os equipamentos de combate a incêndio. Convidamos para descerrar a bandeira da associação, juntamente com o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. António Terra, na qualidade de bombeiro mais antigo e, por isso, em representação de todos os bombeiros esposendenses. Ação. Firme. Ombro. Ando. Vai usar a palavra a doutora Ivone, historiadora, diretora do museu, onde nos encontramos, aliás, uma feliz coincidência. Doutora Ivone. Ação. A vida dele, e foi uma vida bastante longa, a criar obra em Esposende. Num tempo em que o dinheiro era escasso, em que as pessoas, sobretudo os homens, tinham que sair para trabalhar fora, que havia uma grande imigração masculina e que quem ficava normalmente eram as mulheres e as crianças e que precisavam de apoio. Os bombeiros voluntários fizeram um outro papel, que é aquele que eu queria aqui destacar também neste edifício. Não era só o combate a incêndios, a assistência na saúde, a carregar as pessoas naquelas macas improvisadas para as levarem para o hospital, que o hospital não era onde é hoje. Este hospital que estamos a falar, de Valentim Ribeiro, da Misericórdia, à saída de Esposende para o norte, é de 1916. O Hospital São Manuel era aqui mesmo no largo, que nós hoje chamamos o largo do município, partilhava o mesmo espaço com a Câmara Municipal, com a Misericórdia, e aquele edifício que por baixo tem as lojas e tem, passando a publicidade, a Casa do Rei, e tem na esquina um café, pois nesse café funcionou durante algum tempo a primitiva cadeia de Esposende, que depois, por ser alguns terremotos, vai perdendo a sua função e acaba por ser tudo
foi anexado ao novo edifício, perdemos um bocado da história daquilo que era. Mas era naquele lar que acontecia a assistência e Esposende precisava de um bocadinho mais, porque entretanto estavam a chegar pessoas, estava a tornar-se e tentavam emigrar, iam à sua sorte. O próprio Valentim Ribeiro é fruto disso, também saiu à sorte dele para o Brasil muitos anos antes. E este senhor resolveu fazer uma casa diferente. Não era uma casa para residir, era uma casa para espetáculo, o cinema, o animatógrafo. E curiosamente começa a ser construída em 1908. Foi o arquiteto Ventura Terra, que é apenas o maior arquiteto, o arquiteto de grande reconhecimento do início do século XX para Portugal, se calhar o mais caro também, o mais difícil de contratar, porque ele não tinha muito tempo disponível. No entanto, ele fez para Esposende 3 edifícios, a residência de férias, assim chamada, o Palacete de Valentim Ribeiro, depois conhecemos o Palacete de Nélia, porque entretanto mais tarde se instalou lá uma empresa ligada à restauração de turismo e à hotelaria, com esse nome, e também o hospital, como já comentei. O que está em questão aqui é que funcionou dentro do primitivo que há. Esposende teve sempre uma grande vontade de fazer coisas diferentes, graças às pessoas que cá moravam, tinham a alma espondenense, fizeram a assistência aos órfãos e faziam também o teatro. E aqui neste edifício, antes dele ser como ele está, este edifício foi construído em 1908, mas o teatro não apareceu em 1908, já era pré-existente, e nas récitas, nos espetáculos, o bilhete era cobrado para reverter a favor desta comissão instaladora para os bombeiros, já teve muitos nomes, exatamente para poderem suprir as necessidades. As pessoas eram pobres, havia pouca mão de obra, poucos homens, e como veem, as mulheres naquele tempo não tinham a atividade que hoje nós mulheres já podemos ter, portanto estavam dentro de casa, não havia fardamento, não havia os machados, não havia as escadas, não havia as cordas, não havia quase nada, e o peditório não chegava, porque as pessoas precisavam de dinheiro para comer, não podiam desperdiçá-lo, que era mesmo assim que se via. E a Câmara Municipal, recentemente impulsada, também não tinha grandes fundos, não havia grandes possibilidades. Portanto, vinha bastante dinheiro de remessas, como era assim que se chamava, do Brasil, de cidadãos daqui de Esposende que no Brasil, do seu modo próprio, ou fazendo também eles peditório, arranjavam esse dinheiro, mas tudo era muito pouco. Aqui tínhamos na terra uma espécie de semente de liberdade, se podemos chamar assim, que já vinha do passado, desde o final exatamente do período do ultimato inglês, que vai cristalizar com uma associação chamada Assembleia Esposendense. E a Assembleia Esposendense instalou-se na sala, que hoje é a Sala dos Azulejos do museu. E para funcionar depois como teatro e também como cinema, mesmo que fosse durante o dia, a sala ficava às escuras, não havia eletricidade. Portanto, tinham que acender um conjunto de lamparinas, chamada a ribalta, e a ribalta, quanto mais lamparinas e velinhas tivesse, mais perigo tinha de pegar fogo à estrutura. E então era necessário, o corpo de bombeiros aparece inicialmente também com essa função de fazer a guarda à própria casa de espetáculos. E muito rapidamente as necessidades da saúde, da assistência na saúde, da assistência nos incêndios e já também a assistência nos socorros a náufragos, que é preciso também referir, os bombeiros podem levar várias recomendações de mérito, inclusive uma pelo Arriette, exatamente pelo papel que tinham nos incêndios. E nos incêndios, naquele tempo ajudavam imenso porque era a benemerência que permitia tudo isso, mas não era suficiente. Eu vou resguardar alguma daquilo que tinha pensado para esta casa para a casa seguinte, porque nós estamos numa rua extremamente importante. Esposende tem à frente, na casa que há bocadinho tivemos, que nós conhecemos hoje pela Biblioteca Municipal, ou a Casa do Ar, aquela era a estrada principal que vinha do rio, ou seja, vinha do mar, de todo o mundo através do mar, e que ia direitinho à sede, no início Barcelos, depois Braga, e por aí fora atravessava todo o país, passava à Espanha, atravessava toda a Espanha, à França, e iam direitinhos, como eu digo, ao Vaticano. Era a estrada que inclusive chamava-se a 103, eu achava 103B, mas era a estrada principal, das poucas estradas principais, porque as estradas naquele tempo eram raríssimas, muito bem disse o doutor Agostinho há bocadinho, de que as ruas não eram nada do que é hoje, eram os grandes lameiros, não havia os transportes que existem hoje e tudo era muito mais difícil. A comunicação era um privilégio só para alguns. Nós hoje sabemos quase tudo sobre quase tudo. E, inclusive, comunicámos ao segundo, pegávamos no telemóvel e já sabemos o que é que está a acontecer.
Antigamente a comunicação era por carta, para quem sabia ler e escrever. De resto era falado oralmente, como eu estou agora a fazer isto. As pessoas que recebiam a informação oral tinham que a transmitir mais tarde e às vezes demorava muito tempo e pior ainda, quem conta um conto aumenta um ponto, quando chegava ao destino já não tinha nada a ver com o que estava na origem. Portanto, as coisas não eram assim tão fáceis. O Teatro Clube teve então um papel muito privilegiado, com as récitas, com os teatros, com as danças e cantares, no fundo, da época, contavam histórias e passavam mensagens. O teatro, no fundo, funcionava como uma escola para adultos. Depois conhecer um bocadinho mais do edifício, dessas estradas, no próximo edifício, no fim. Salve. Tira. Freio. Erço. No Largo do Pelourinho, e sabemos que aqui foi instalado o quartel, as instalações, por volta de 1917 da Associação dos Bombeiros de Esposende. Para encerrar aqui a bandeira da Associação, convidamos o Sr. Pinto, atual Presidente do Conselho Consultivo, órgão recentemente instalado, porque os atuais órgãos sociais valorizam a opinião e o conselho de toda a comunidade, de todos os associados, e por isso, dada a importância que atribuímos, aqui a presença do Sr. Pinto para encerrar. Mas mais importante que isso é o local. Esta é a Porta Sul, a Porta de Santana. Antes de chamar Largo de Pelourinho era Largo de Santana. Santana é uma espécie de mito, porque se nós passarmos na estrada que é paralela a esta, mais próximo do rio, temos inclusive naquilo que foi durante muito tempo uma padaria e depois a fábrica das canoas CIP, hoje chamada Rua António Abreu, temos na parede da casa um cruzeiro embutido, só com um bocadinho de nada a notar-se para o exterior, pelo menos de 10 cm fora do reboco da parede. E nós pensámos como é possível um cruzeiro estar emparedado e à volta dele não ter espaço nem capelas. E a Capela de Santana é um mito, porque oficialmente existiu de facto a Capela de Santana entre esta casa amarela e a tal casa que estão na mesma direção. O que aconteceu nós não sabemos, mas sabemos que é anterior à constituição da própria paróquia Santa Maria dos Anjos. E quando se cria a futura Igreja Matriz de maior dimensão, para caberem os fregueses da freguesia, a clientela da Eclésia, quando é isso criado, algures no século XV, 1400 e qualquer coisa, o tempo não deixou documento, a Santana é desmantelada, deixou de ter importância, passou tudo do sul para o norte, para a saída norte da então Vila de Esposende, e este lugar, com a estrada principal que vinha da Lagoa, não havia a Ponte de Fão, Ponte Ferra também é de 1892, o que havia era um lugar de passagem de Fão, que ainda hoje se vê perfeitamente do lado de lá, no cais que nós chamamos o Cais dos Bombeiros de Fão, não é nada, era o cais anterior, os bombeiros entretanto instalaram-se lá já no século XX, e do lado de cá, no sítio que hoje temos a Estação de Tratamento de Águas Residuais, tinha outra rampinha onde se fazia o embarque e o desembarque. Este lugar de atravessamento do rio Cabo era extremamente importante, tanto que deu origem ao nome da própria população de Fão, porque Fano é o nome, em latim, dos lugares sagrados para se poder atravessar um rio, que era uma coisa má, as pessoas que não sabiam nadar e morreram afogadas, perderam os bens e a própria vida. Atravessar em cima de uma barcaça era uma coisa religiosa e sagrada.
Então encomendavam sempre ao deus Fano para poderem atravessar. Do lado de lá sabemos onde estava, do lado de cá, que é o território de Gandra, também conhecido por o sítio do Descampado, não temos nem topónimo, nem nome, nada, nenhuma referência, apenas a certeza dos mais antigos que dizem que era ali que se embarcava antes de existir a ponte. Pois muito bem, este lugar atravessava a lagoa, os mais velhos lembram-se que a lagoa ainda hoje, quando chove muito de inverno, alaga. Agora, após 1892, que se constrói a ponte e os acessos à ponte. Até ali, o atravessamento a pé era possível, mas o atravessamento de carroça, de carruagem ou de carro de bois, que eram os veículos da altura, já falar século XIX, eram todos feitos no lugar da Barca do Lago, nesse lugar de atravessamento, que tinha uma barcaça de grande dimensão, que carregava dentro então a carroça, ou o carro de bois, ou a calecha, ou o sítio mais importante, a nova porta sul dos Esposas. O Pelourinho não estava aqui, o Pelourinho estava à beira da Câmara Municipal, onde esteve durante muito tempo, porque é o símbolo do poder municipal, o símbolo de que, na altura chamado Presidente de Câmara, o secretário do Conselho, o senhor secretário do Conselho administrava a sua justiça, não é nada que nós vemos nos filmes, que vai para o balcão da janela e depois está ali a berrar que não estão, não fazia nada disso. Ele mandava lá fazer o édito, ou seja, proclamava o que estava a ser noticiado para as pessoas saberem. Coisas simples, como por exemplo dizer que o preço do pão vai baixar, ou que o preço da água vai subir, ou que vamos derramar um imposto para o encanamento para segurarmos as margens do rio Cabo para permitir uma melhor navegação, entrada e saída da barra, um assunto que ainda continua, não é? Está sempre na moda, nos últimos 200 anos. Portanto, tudo isso era lá feito. Antes, muito tempo atrás, os pelourinhos eram também um símbolo da justiça, onde se aplicavam as penas, as sentenças da justiça. Mas no século XIX e XX, o pelourinho já é apenas um aspecto simbólico. No entanto, quando se deu a República, o Pelourinho já estava desmantelado, não foram os republicanos que foram vingar-se do Pelourinho e deitaram na baixa, ele já estava desmantelado e ficou ali mais ou menos em peças que cada um aproveitou, e em 1921 alguém se lembrou do Pelourinho, de bom senso, e disse, e alguém ligado também a esta casa, por isso é que eu estou a contar esta história, pessoas que de facto tiravam do seu tempo para estar com a família e para trabalhar, porque trabalhavam de sol a sol, não é como nós hoje trabalhamos 7, 8 ou 9 horas e depois temos um bocadinho do nosso tempo para nós próprios, mas essas pessoas trabalhavam de sol a sol e ainda tiravam um bocadinho desse tempo para pensar na benfeitoria que podiam dar à comunidade. E uma das benfeitorias que eles pensaram foi devolver à comunidade o brilho da sua antiguidade, do seu testemunho histórico, que era o Pelourinho. E ele estava partido em peças e em algumas casas estava a servir de degrau de soleira para se poder entrar dentro da casa. Então a Câmara foi chamada a fazer o mau papel, que é declarar que são obrigados a devolver as peças do Pelourinho para construir de novo o Pelourinho. E em que local? Pois, entretanto, o sítio dele estava ocupado pela nova praceta, a nova eira, não é? E, portanto, eira e eirado são termos ricos para a época. Hoje percebemos isso mal. As pessoas secavam tudo ao sol. Não havia eletricidade, portanto, se não tivessem o sol para ajudar a conservar e a melhorar as condições, tudo o que tinham apodrecia, ganhava bolor e não servia para ser usado. Portanto, as eiras eram lugares públicos, como isto, não deixa de ser uma eira, lugares públicos, uns largos fantásticos, muito bem ensolarados, bem arejados de vento para permitir secar, eram sequeiros, que dava para tudo, desde secar o colchão de palha de fenelho, ou palha de casca de milho, não é? Dava para tudo. Se não houvesse que estava no fundo com tuberculose ou com um ataque cardíaco, as doenças mais comuns da população começavam a alastrar, o hospital fazia cada vez mais falta e, curiosamente, estamos numa época quente politicamente. Novamente, como em todas as épocas, há guerrinhas entre republicanos e monárquicos. Em 1918 e 19, a monarquia, que já o rei e a rainha já não existiam, a nossa rainha Dona, o rei tinha sido assassinado, a rainha Dona Amélia tinha fugido, já estava a viver algures entre a Inglaterra e os Açores. Curiosamente, nós vamos instaurar no Porto, a cidade do Porto, nossa próxima vizinha e de alguma forma fiel, depositária de muitas ambições, e vamos criar a monarquia do Norte. E a Câmara de Esposente, nessa altura, também aderiu à monarquia do Norte. E como tal, dividiram-se os republicanos, ditos os trabalhadores, nos quais estava a maioria dos bombeiros, e os ricos, os proprietários, os que eles achavam que não eram os trabalhadores, e portanto era uma espécie de inimizade entre uns e outros, esquecendo-se dos trabalhadores, que o patrão era o patrão, não é? Mas pronto. Então, com base nisso,
durante esse episódio, o Pelourinho é agarrado novamente do projeto, é por isso que ele vai ser construído aqui em 1929. Vejam no tempo que ele demora até se acertar tudo direitinho, 10 anos entre a ideia e a execução. E em 1919 a Câmara Municipal passa a chamar aquela praceta a Praça da República, que era assim que se chamava, passou a chamar-lhe Praça do Município e acabou com a República, porque eram monárquicos. Não conseguiram, porque o Estado português acabou por sair-nos em cima e, curiosamente, a bandeira, o estandarte monárquico de Dom Miguel, 1836, que a Câmara usava nessa altura para afrontar os republicanos, é escondido. Na altura foi mandado queimar, não foi queimado, é escondido. E quando eu vim para o museu, em 1992, tive a belíssima surpresa de alguém, e eu vou fazer justiça ao Dr. Penteado Neves, ele não está aqui agora, mas ele encontrou a caixinha com a bandeira, guardou-a. Antes dele, muitas outras gerações de pessoas na Câmara a guardaram, porque ela é de seda e sobreviveu em muito bom estado, não ficou toda destruída, porque elas normalmente sendo dobradas, partem pelas dobras, ficam quadradinhos. Não, ela está direitinha e está no museu para quem a quiser ver, exposta numa vitrine. Ou seja, sobreviveu porque houve sempre alguém daqui de Esposende que pensou e ponderou entre o antigo e o novo e deixou sempre espaço para o antigo. Esta nova direção dos bombeiros, do que eu faço orgulhosamente parte, também pensou nisso e teve com o apoio da autarquia. Temos que agradecer pelo menos 2 edifícios da autarquia que levaram também as placas. Teve o bom senso de criar uma sinalética urbana de grande qualidade, bonita, elegante, que conta esse bocadinho da história dos bombeiros. Neste momento estamos a fazer de novo história, não sei se perceberam isso, mas está-se a fazer história a propósito de 125 anos dos bombeiros. E os bombeiros não sou eu, não somos nós, são de facto vocês, então é muito bem perfilados ao sol. Eu peço-vos desculpa, mas eu esqueço-me, gosto muito de falar, sou muito fala barato. Obrigada. Ombro. Direita. Direita. E uma boa gestão para que a associação cresça, evolua e engrandeça também. Convido o Dr. Teixeira e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende a descerrar a bandeira para vermos a placa evocativa. Salve. Vira. Ombro. Salve. Descanso. À vontade. De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, dirigente histórico desta nobre associação, vai brindar-nos com mais uma intervenção explicativa da importância, muita, do local para os bombeiros voluntários de Esposende. Dr. Agostinho. Lá se desenrolaram episódios da vida associativa de grande relevo. Assembleias Gerais que foram autênticas manifestações de apoio à recém-criada associação e ao seu corpo de bombeiros voluntários. O património era enriquecido
na medida em que se estimulavam os benfeitores com as iniciativas dos bombeiros voluntários. Um entusiasmo impressionante. Dali partiram os bombeiros para acudir aos naufrágios do Atina, tão celebrado, e do Ada Ferrer também. Havia uma ligação estreita já. Cuidado, porque nenhum convinha atropelar o outro, nem o outro teria condições para se opor ao primeiro. Foi necessário mover influência. Correu-se a Lisboa, solicitou-se ao então General Craveiro Lopes a autorização para que fosse cedida definitivamente as instalações da Guarda Fiscal por inteiro aos bombeiros voluntários. Na altura, foi-lhes prometido pela instituição pública do Estado que isso se faria a curto prazo. Não foi assim tão fácil. Só em 1932 é que a Guarda Fiscal abandonou as instalações e ocupou outro espaço, ficando este autor de socorro, executor da missão que lhe estava destinada: salvar. Aqui estiveram as primeiras viaturas da Corporação de Bombeiros. Aqui se notabilizaram imensos responsáveis pela associação, quer da parte operacional, comandante, quer da parte dirigente, direções e assembleias. Aqui se fez sentir a necessidade de um novo quartel. Por volta de 1980, já a questão do quartel fervilhava. Moveram-se muitas forças, desempenharam-se muitos protagonismos em prol desses objetivos. Dotar um corpo de bombeiros capaz, sob a condução então muito aplaudida dos comandantes Conde e Carlos Martins, segundo e primeiro comandantes, ajudados pelo adjunto de comando, o ajudante João Ferreira da Silva, com dirigentes como o Dr. Agostinho Reis, António Terra, Joaquim Braga e tantos outros, criaram, transformaram o sonho em papel, que foi apresentado em 1982 às instituições que então nos visitaram a nível nacional para saber o que é que nós, em Esposende, teríamos de fazer com o quartel que queríamos construir. Carlos Martins pontificava, em termos institucionais, Corpo de Bombeiros. A Câmara Municipal aplaudia a ideia da transferência do quartel para um sítio de horizontes largos, onde coubesse toda a chama que envolvia o coração dos bombeiros. Iniciou-se a construção do quartel. A primeira visita para o lançamento da primeira pedra fez-se de botas de cano alto.
entre couves. Daí a pouco crescia a instalação que nós conhecemos. Esta, onde nos encontramos, foi colocada à venda. Decisão que não colheu o aplauso de todos, mas que se tornou, enfim, necessário por quem tinha de decidir face ao investimento que iria fazer-se. O quartel novo custava um pouco mais de 32 milhões de escudos. Era muito dinheiro para a capacidade monetária dos Bombeiros Voluntários de Esposende e da sua associação. Mas o sonho comanda a vida. O homem sonha, a obra nasce. O Corpo de Bombeiros instala-se com dignamente. E hoje apresenta-se como baluarte, dimensionado a uma escala que não tem comparação nas redondezas, que é capaz de dizer sim a cada instância, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o local, porque de gente capaz, os bombeiros são constituídos. E a cada passo, em cada momento, põem à prova a sua generosidade. Afinal, aquele sentimento que nos congrega e que se traduz numa palavra muito simples, que não tem qualquer outra dimensão filosófica, mas que é aquela que aproxima o homem do seu semelhante. O amor. Por isso é que um dia alguém, a esta casa, às nossas casas, aquelas de onde viemos, alguém chamou Catedrais da Solidariedade. Aos dirigentes de hoje, vai usar da palavra o nosso presidente da direção, Dr. Alberto Bermudes. Que o São Pedro nos fez esta ação, esta boa ação, nos permitir que de facto fizéssemos este passeio por Esposende, a evocar os locais onde os bombeiros serviram, têm servido aqui a nossa população. Eu queria, fundamentalmente, até porque os oradores que já falaram, o Dr. Agostinho e a Dra. Ivone, e já disseram bastante e profundamente sobre tudo o que nos liga a estes locais, e eu queria fundamentalmente agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vice-Presidente também, aqui nesta cerimónia, e de todas as outras entidades que se fizeram aqui representar. Aqui neste caso especial também queria agradecer a presença dos proprietários privados nos edifícios que são hoje privados, que fizeram que as placas fossem colocadas. No caso aqui da Assis, agradecer a presença marcante da direção da Assis e do diretor da Assis, que manifestaram todo o apoio a esta nossa iniciativa. Aqui neste quartel, o último, do Agostinho, referido antes do atual, foi um quartel que tem ficado forte mais para mim. Fui bombeiro aqui durante 5 anos, portanto tenho uma carga emocional mais forte do que os locais. A vida dos bombeiros está intimamente ligada à vida da cidade, desde que as associações humanitárias
foram criadas a partir do fim do século XIX. Nos nossos festejos, como sabem, se desenrolam este fim de semana e no próximo fim de semana. É importante que todos nós participemos com os bombeiros nesta celebração dos 125 anos de uma corporação que nos orgulha a todos nós e que certamente é um símbolo da nossa cidade. Muito obrigado a todos e eu daria a palavra agora ao Sr. Presidente da Câmara para encerrarmos então esta sessão. Está bem? Muito obrigado. Que tem esta. São 125 anos de história. E aqui há que dar uma palavra a todos aqueles que, de alguma forma, nesse momento, quiseram dar uma resposta à sociedade. Portanto, a todos aqueles que foram os fundadores, que se reuniram, de facto, naquela casa, onde hoje é a Biblioteca Municipal, e que deram ali o primeiro impulso. Obviamente que há todo um contexto contemporâneo, portanto, à data, que apontava para isso. Portanto, é o crescimento da própria cidade, da própria vila, no caso concreto, é o seu crescimento, é a chegada das pessoas e era a necessidade de uma resposta com os meios que havia na altura e, portanto, foram por demais evidenciados. E isso foi feito por esses homens e, portanto, é um bocadinho por aí, por eles, mas também por todos aqueles que, depois deles, deram continuidade a esta grande associação, que nós estamos aqui hoje. E eu pedia, de uma forma sentida, para que pensássemos mesmo nisso, nessas pessoas que um dia começaram a pensar, provavelmente inspirados noutras que já existiam, um pouco mais velhas, nas redondezas no país, e que se inspiraram para criar esse corpo de bombeiros em Esposende. E para eles eu pedia-vos uma sentida salva de palmas na memória dessas mesmas pessoas. De resto, tudo isto é um percurso, é uma caminhada, exatamente uns com umas funções, outros com outras, mas que todos tendem para melhorar as condições de vida das pessoas. E, portanto, para todos aqueles que, de alguma forma, deram o seu tempo durante estes anos todos, mas mais na atualidade, que numa vida diferente, que hoje o tempo é diferente, o mundo é diferente hoje do que era há 100 ou 125 anos atrás, como é óbvio. E isso já foi também evidenciado pelo Dr. Ivão. Para todos aqueles que hoje abraçam, e é uma homenagem também que tem que ser feita, o associativismo. É muito difícil estar nas associações. Estas pessoas estão nas associações, mas não ganham nada para estar lá. É um desempenho, ao final do dia, também regressando às palavras do Dr. Ivão, não trabalham de sol a sol, mas têm outro tipo de atividades, de enorme responsabilidade na sociedade, outros níveis de formação porventura, mas querem mesmo assim dar o seu tempo com os outros, sempre com o mesmo objeto, e isso é um sentimento que é bastante interessante, é que temos pelo menos essa linha de continuidade, estamos sempre preocupados com o nosso semelhante. Mas para aqueles que, de facto, quiseram recentemente abraçar este projeto da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende, de incentivo ao desempenho das vossas funções, que são muito difíceis, porque têm todo um conjunto de componentes, nomeadamente a financeira, que não é fácil de gerir. Então, também para vocês, eu pedia uma salva de palmas para vos incentivar a continuar nesta nova missão. Por fim, e é um facto, são 125 anos. No próximo sábado teremos aqui também a presença da Sra. Ministra da Administração Interna, e, portanto, são momentos importantes para a nossa terra, a visita de membros do Governo, como foi no passado, como é agora. De facto, tem que haver um apelo para que participem nestas comemorações. É um momento muito importante. Há uma condecoração do Maio, que eu penso que é extraordinária para os bombeiros, que irá ser entregue pela Sra. Ministra. Portanto, será um momento em que essa sessão nobre no salão deve estar cheio, o Salão dos Bombeiros, cheio de gente de Esposende, cheio de população de Esposende. Fiquem esse convite. Da minha parte, enquanto Presidente da Câmara, uma palavra também de total apoio. A Câmara tem sabido, ao longo dos vários anos, mas embora no início parece que a relação não era muito pacífica, entre os monárquicos e os republicanos, mas a verdade é que durante todo este tempo o município tem sabido estar ao lado dos bombeiros. E muito daquilo que tem sido construído, que tem sido levado a cabo, tem tido o apoio do município. Também não poderia ser de outra forma, como é óbvio. Só faz aquilo que deve mesmo fazer, que é a sua missão, que é estar junto das pessoas. Mas é importante o respeito institucional que se tem mantido. Foi uma das grandes surpresas que eu tive quando cheguei à Câmara, enquanto Vice-Presidente, porque havia todos os anos um momento em que vinham à Câmara apresentar cumprimentos. Eu achei isso de uma superior elegância, de um respeito enorme, que é mesmo assim que as instituições devem estar. É assim que elas devem colaborar, com respeito, mostrando as suas necessidades, reafirmando que é sempre pouco, porque no dia em que dissesse que era muito, não estava a desempenhar bem as suas funções,
o dirigente dos bombeiros ou da associação que for, que deve pedir, desde que seja para engrandecer a sua instituição e para o bem de todos, e o município também deve saber, obviamente, os limites que tem, e cabe a responsabilidade a quem está a gerir, e ajudar na medida do possível, e deve o fazer, e tem-no feito, e vai continuar a fazer. E mesmo no âmbito destas comemorações, há um conjunto de iniciativas, de apoios que nós estamos a dar, e que o faço com todo o gosto, e com toda a disponibilidade, e tenho a certeza que mesmo nesse tal monumento aos bombeiros, que nós teremos que construir, teremos que o fazer, o município saberá estar presente. Todos aqueles que forem os anseios, que também o já, de natureza não tanto material, mas de disponibilidade de recursos humanos. É hoje um grande problema dos bombeiros ter voluntários. Vocês são extremamente importantes. Se o eram no passado, acreditem que hoje são ainda mais. São raros, são escassos hoje. Tudo é muito material. Muita gente trabalha por dinheiro. O voluntariado em si mesmo já começa a ser, enfim, é cada vez mais valorizado, mas é hoje extremamente difícil. E, portanto, também aqui há de haver uma resposta. A resposta inicial deve ser dada pela tutela, pelo Governo, não há dúvida nenhuma, o Estado é que tem essa obrigação. Mas o município também está aqui, está junto das populações e tem sabido dar esse apoio. Todos já nos damos o nosso apoio às duas corporações de bombeiros. Não interessa os valores, no caso concreto, mas interessa que tem vindo a aumentar e desde que eu cheguei à Câmara foi aumentado esse apoio. Também nas viaturas, na aquisição das viaturas, constantemente, quando vocês precisam, nós temos sabido estar presentes. Na recuperação das vossas instalações, acredito que aqui tenha sido da mesma forma, mas ainda há pouco tempo foi apresentada uma candidatura, também no momento de tentar melhorar ainda mais as instalações que vocês têm e o município soube estar presente e dar o apoio que nos foi solicitado na altura. Portanto, caminhamos de mãos dadas neste projeto para o bem das pessoas. E assim termino a minha intervenção. Muito obrigado. Terminadas as intervenções, em nome da direção, nós deixamos e reforçamos o convite para que a comunidade esposendense participe nestas celebrações. Damos o exemplo desta montra lindíssima, onde estão expostos equipamentos antigos dos bombeiros, com uma parceria com a Assis e com a Rua Direita, o convite para que visitem as lojas da nossa cidade, o convite para que hoje de tarde, a partir das 16 horas, no Largo dos Bombeiros, possam assistir a uma riquíssima recriação histórica, o convite para que no próximo sábado, com a presença do Sr. Presidente da Câmara, da Sra. Ministra da Administração Interna e do Sr. Secretário de Estado e convidados de toda a região, possamos dignificar a instituição, marcando presença no Salão Nobre pelas 16 horas. A 8 de tarde também, na Avenida Marginal, um desfile distrital motorizado e ateado. Portanto, atividades riquíssimas que pretendem envolver a comunidade com a associação. Uma palavra de agradecimento para todos e um bom domingo para todos. Direita. Ir. Costuma acompanhar, costuma para lá. Não, não acompanha.